Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à grande área de materiais, né? A gente parou nesse slide na última aula. Então, nós vimos toda a questão de estrutura dos materiais, como isso influenciava nas propriedades, né? Estrutura atômica, as ligações, a microestrutura. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre os processos de fabricação, que são outra ponta importante, né, desse nosso triângulo relação estrutura, processamento, propriedades. E em função das propriedades que os materiais têm, né, nós muitas vezes vamos escolher um ou outro processo de fabricação que melhor atenda a nossa finalidade e que esteja de acordo, então, que seja possível executar esse processo de fabricação em função das propriedades dos materiais que a gente está lidando. Então, sobre processamento, tem diversos tipos de processos. Aqui eu citei alguns ali, como fundição, laminação, extrusão, metalurgia do pó, prensagem, colagem, enfim. Cada classe de materiais tem alguns tipos de processamentos mais específicos, né? E aí o número de processos ele é bem grande. Então, esses materiais, como a gente viu, para eles serem chamados de materiais, eles têm que ser úteis para a gente. Para eles terem essa utilidade, a gente tem que dar formas e dimensões adequadas a eles, para que eles possam ser utilizados na indústria e depois eles possam ser utilizados para o fim, para a finalidade do material, né? Então, os processos, como eu falei, eles são definidos em função das propriedades iniciais dos materiais e também das propriedades necessárias para que a peça depois esteja em condições de serviço. O que significa isso? As propriedades iniciais dos materiais vão dizer se aquele tipo de processamento ele pode ou não ser feito, né? O material ele está sujeito a esse tipo de processamento. E as propriedades necessárias é o que a gente precisa, né? O que aquela peça precisa suportar durante o seu serviço. E então, se o determinado processo ele atende essas propriedades finais. Aí aqui, como eu falei, tem diversos processos, cada família de materiais podem ter processamentos bem específicos, algumas têm processamentos semelhantes, né? Mas, via de regra, normalmente cada família ela tem alguma peculiaridade que vai definir algum tipo de processamento mais específico. Por exemplo, ali os metais, a gente tem ali, por exemplo, a fundição, aí tem diversos tipos de fundição. Nós temos uma disciplina específica que fala sobre os processos de fundição. Uh, Temos etapas de conformação, processos de conformação, ali, por exemplo, forjamento, extrusão, a estampagem. Também existe uma disciplina específica para abordar a conformação mecânica dos metais. Temos processos de junção, como soldagem a gás, soldagem por resistência elétrica, abrasagem, soldagem a arco elétrico. Enfim, também existe uma infinidade de processos de soldagem, né, que podem ser utilizados para o processamento de metais. Tem os processos de usinagem. Tem também agora um tanto quanto recente, quando comparado aos outros, a metalurgia do pó, que é um processo que vem recebendo grande importância, um processo que envolve bastante tecnologia também. Na família dos polímeros, nós temos os processos de moldagem por injeção, aí tem processos de conformação também, a vácuo, por repuxamento, por extrusão. Também a gente tem uma disciplina que fala sobre o processamento de polímeros. Materiais cerâmicos, aí também tem processos de fundição ou colagem, compactação, sinterização de materiais cerâmicos. E nos compósitos também, ali tem
processos de fundição, incluindo infiltração, processos de conformação, processos de junção, junção adesiva, ligadura por explosão, processos de difusão em compósitos, compactação e sinterização. Então aqui é só uma prévia do que a gente tem dentro do universo do processamento de materiais. Então, ao longo do curso, vocês vão vivenciar alguns desses processos de forma mais direta, né, com outras disciplinas. Muito importante, o tipo de processamento, ele normalmente interfere nas propriedades finais dos materiais. Então, dependendo do processamento, pode ocorrer uma melhoria de propriedades, pode ocorrer, por exemplo, um aumento de dureza se a gente executar algum tipo de tratamento térmico, endurecedor nos metais. A rugosidade pode ser alterada em função do processamento. Enfim, tem uma série de variáveis que a gente pode estar alterando durante o processamento. Exemplo aqui. Materiais fundidos eles possuem propriedades mecânicas inferiores aos materiais forjados e estampados. Então, se a gente optar por um processamento ou outro, a gente tem uma diferença de propriedades mecânicas. Aí tem que ver o que a peça necessita, né? Se ela precisa de uma resistência mecânica maior, a gente vai optar lá por um processo de forjamento, por exemplo. Processos de usinagem eles podem produzir uma superfície irregular constituída por uma série de microtrincas. Então, o processo de usinagem, como na maioria das vezes ele envolve o corte do material, ele pode justamente induzir essas microtrincas no material, na superfície desse material. O quão grave essas microtrincas vão ser, a gente tem que, com a experiência, depois avaliar, né? Se esse material vai sofrer algum tipo de solicitação com uma carga maior, que pode acabar propagando essas trincas, a gente tem que evitar, então, de utilizar um processo de usinagem. Ou utilizar processos mais, na realidade, menos agressivos, né? Problema, soldagem, por exemplo. A soldagem produz uma zona termicamente afetada, que é uma região próxima ao metal que ocorreu a fusão. Aquela região ela sofreu então alterações na microestrutura em função do calor e com isso nós vimos, mudando a microestrutura, a gente muda também as propriedades da peça. Não quer dizer, isso não quer dizer que seja um problema. Dependendo da aplicação, pode vir a ser um problema. Não quer dizer que em todas as aplicações isso é necessariamente um problema, até porque uma pequena região do metal adjacente ali, vizinho àquela poça de fusão, sempre ele vai sofrer algum tipo de interferência do calor. Existem mecanismos para a gente minimizar isso ou mudar a microestrutura depois, mas isso aí a gente vê mais adiante. Mas então, nem sempre o que a gente está falando aqui nos exemplos pode ser um problema. Um outro exemplo, a taxa de resfriamento de um determinado processo de produção de peças poliméricas pode alterar a microestrutura do material, causar contrações ou distorções. Aí sim, aí é uma questão mais crítica, né, quando a gente tem algum tipo de contração ou distorção, porque a peça vai ficar fora de especificação, né? A gente tem as dimensões da peça, normalmente são dadas no projeto, ali em um desenho técnico, e depois do processo a gente espera que as dimensões sejam tais quais estão no desenho, né? Respeitando, é claro, normalmente o desenho ele dá também uma questão da tolerância dimensional da peça, mas a gente espera que
que as dimensões dessa peça fiquem dentro das tolerâncias que o desenho apresenta. E aqui no no processamento de polímero aqui, tem alguns tipos de processo então que podem causar então esse tipo de contração ou distorção. Aí isso tem que ser previsto já no projeto, ou então a gente acaba mudando alguma parte no processo para evitar essa questão de contração ou distorção. Aqui um outro exemplo, aqui no material cerâmico, uma peça cerâmica compactada pode ter suas propriedades comprometidas devido à variação de pressão durante a prensagem. Então, como ela é um processamento de compactação, ela está sujeita então à pressão durante a prensagem, né? Quando a gente está compactando aquele material ali, a gente aplica uma força que vai comprimindo aquele material e compactando ele. Se essa força não for uniforme, tiver uma variação de pressão durante essa prensagem, essa variação de pressão pode acabar comprometendo então o desempenho dessa peça cerâmica. Então, diferentes processos de fabricação vão nos levar a diferentes microestruturas. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma barra fundida. A gente vai ter uma microestrutura com grãos alargados, que é o que está mostrando aqui. Isso vocês vão ver depois, o que é um grão na disciplina de Ciências Materiais. Mas, com o que a gente já viu, a gente tem aqui uma microestrutura com grãos que são alargados. Pode ter ali no meio bolhas de gás, contração, efeitos de contração, que é um defeito chamado de rechupe, em função do processo de fundição. Já em uma barra que sofreu um processo de conformação, a microestrutura já é diferente. Ó. A gente tem grãos mais arredondados, tendo a mesma vista aqui, né? Aqui grãos alargados, aqui grãos arredondados. E no interior a gente tem grãos alargados. E algumas inclusões. Aí já é um outro tipo de defeito específico do processo de conformação. Então, diferentes processos de fabricação vão nos levar a diferentes microestruturas, também a diferentes defeitos nas microestruturas. Isso depois, cada processo, quando a gente estuda também os possíveis defeitos que eles podem gerar na microestrutura. E, obviamente, como a gente falou lá, alterando a microestrutura, a gente está também alterando as propriedades desses materiais. Então, diferentes processos de fabricação, diferentes propriedades dos materiais. E uma outra questão, uma vez que a gente já definiu processamento, estrutura, processamento e propriedades, a gente tem que avaliar também o desempenho desses materiais em campo, né, quando aplicados. E aí se torna muito importante a gente estudar também os efeitos do meio ambiente, do meio que o material está inserido, no comportamento desse material. E então, como os materiais se comportam nas condições de serviço. O que vai influenciar o comportamento do material? Questão de intempéries, então a temperatura que esse material está envolto ali, se é um material que vai trabalhar em temperaturas muito baixas, em temperaturas muito altas. A atmosfera, se a atmosfera vai ser uma atmosfera comum, ar ambiente, se vai trabalhar em algum meio com uma atmosfera corrosiva. Então isso vai influenciar também na questão da corrosão. Então o meio que esse material está inserido tem algum tipo de agente corrosivo, como esse material vai se comportar frente a esse agente corrosivo, se nós vamos ter que fazer algum tipo de revestimento nesse material para ele suportar aquela condição ou não, tudo são condições do meio. Questão também da radiação, principalmente na parte dos materiais poliméricos, que tem o seu desgaste acentuado em função da radiação. E o desgaste propriamente dito, que aí sim também isso é tema de uma disciplina inteira, tratar do desgaste dos materiais.
E aí, da mesma forma, materiais metálicos vão ter um comportamento diferente dos materiais poliméricos, que vai ser diferente dos materiais cerâmicos, e também, por sua vez, vai ser diferente do comportamento dos materiais compósitos. Então, o efeito, aqui um primeiro caso, o efeito da temperatura na resistência dos materiais. A gente tem ali uma tendência que quanto maior a temperatura, menor vai ser a resistência mecânica dos materiais em geral. Então aqui a gente tem um gráfico que nos traz no eixo Y aqui a resistência mecânica e no eixo X a temperatura. Então aqui, se a gente observar, nós temos representantes das quatro famílias aqui, né? Temos um material polimérico, temos aqui um cerâmico, temos aqui um material metálico e temos também aqui um material compósito. E todos eles, em maior ou menor grau, eles estão sendo afetados então pelo aumento da temperatura. Ó. Conforme a gente aumenta a temperatura, a resistência mecânica desses materiais ela acaba diminuindo. Alguns, por exemplo, compósito, aqui ela até mantém um comportamento meio estável até chegar a um determinado momento, onde aí ela tem uma queda abrupta. Outra questão também é a troca rápida de temperatura. Isso pode ser catastrófico, principalmente nos materiais frágeis, né? Materiais cerâmicos e materiais metálicos de alta dureza, porque pode ocorrer um fenômeno que a gente chama de transição dúctil frágil, onde o material que se comportava como material dúctil, em função da temperatura, ele tem um comportamento alterado e passa a se tornar então um material frágil. O que isso significa? Que as propriedades desse material aqui a uma temperatura mais alta vão ser diferentes a esse outro aqui com uma temperatura mais baixa, por exemplo. E aí, obviamente, esse material não vai ter o mesmo comportamento frente a determinada solicitação, né? As propriedades vão ser diferentes, o comportamento do material então vai ser diferente também. Então, como eu falei também, ali a questão da corrosão, a gente tem corrosão em metais e polímeros, tem corrosão em materiais cerâmicos também. Os metais e os polímeros, eles reagem, eles têm uma reatividade muito alta com oxigênio e com outros gases, e isso pode levar então à degradação desse material. O exemplo mais clássico, né, que vocês devem enxergar todo dia, é a chamada ferrugem, né, que é um processo de oxidação do ferro. Então esse ferro ele reage com oxigênio e vai formando aquela camadinha ali meio avermelhada, meio marrom. E aquela camada é muito frágil, então quando passa a água ali, acaba removendo aquela camada ali. O metal fica exposto novamente e novamente ele oxida formando aquela ferrugem ali. E vários ciclos disso aí vai removendo metal até que a gente tenha o comprometimento daquela estrutura. Materiais poliméricos também reagem com oxigênio e outros, ou na realidade eles reagem mais com outros gases, e esses outros gases eles podem acabar levando a um processo de degradação desses polímeros. Materiais cerâmicos eles podem ser atacados por outros líquidos cerâmicos também e acabar tendo um comportamento corrosivo. E aqui a gente tem dois exemplos. Aqui um material metálico com hidrogênio dissolvido, aqui o cobre, né, com hidrogênio dissolvido, e gerou então essa fratura frágil. E aqui um outro caso, o alumínio sendo atacado por um tipo de bactéria específica que leva a esse efeito de corrosão. Então a gente tem também a questão da radiação, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, ali a questão de nêutrons no reator nuclear. Esses nêutrons eles podem afetar então a estrutura interna dos materiais, diminuindo a resistência mecânica e fragilizando esse material, devido à formação de fissuras.
Então aqui é um caso bem específico, né? A radiação nuclear, né? Então ela é capaz de alterar a estrutura do material a um nível atômico, né? E isso, obviamente, isso vai interferir se esse material não for projetado especificamente para essa condição, vai interferir, né, no desgaste dele. Ele provavelmente vai ter um desgaste prematuro. Então aqui é um exemplo de uma condição específica. Então deve ser estudado dessa forma e a gente deve projetar esses reatores com materiais específicos que suportem então essa radiação de nêutrons. A gente tem também ali o desgaste, né? Aí tem diversos processos de desgaste, como eu comentei. Existem áreas do conhecimento que estudam especificamente a questão do desgaste de materiais. Então ali a gente tem desgaste por abrasão, desgaste por erosão, por cavitação, e, enfim, tem uma infinidade de tipos de desgaste. Aqui um exemplo bem comum, são os pisos cerâmicos que são desgastados com o tráfego de pessoas. Então, normalmente, quando a gente aplica um piso cerâmico, ele ali tem uma estrutura bonita, brilhante e tudo mais. E se esse piso for colocado num local com grande circulação de pessoas, vai decorrer um tempo e aquela parte superior do piso ali, que é o esmalte, ele vai começar a ser desgastado, ele começa a perder a cor, primeiro ele começa a perder o brilho, perde, depois vai perdendo aquela cor ali, até que grande parte daquele esmalte ali ele é removido. E aí o piso ele passa a ter aquele aspecto avermelhado, né, do material cerâmico que está por baixo do esmalte. Então isso é uma forma de desgaste, né? Então as pessoas ao caminhar ali por cima tem o atrito ali do sapato da pessoa com o piso. Normalmente nesse meio aí tem mais algum tipo de areia, algum agente assim. E isso vai causando um processo de abrasão e removendo ali parte daquele piso. Seleção de materiais. Esse é um tema também muito importante, gente, porque vocês viram até então que os materiais, eles têm suas propriedades definidas desde lá de um nível atômico até um nível já microestrutural e que chega em determinado momento a gente também começa a poder alterar essas propriedades aí. E aí surge uma questão: qual tipo de material usar para determinada aplicação? Aí a gente tem como ferramenta a seleção dos materiais. Então aí existem cerca de entre 40 e 80 mil tipos diferentes de materiais, contando as variantes dos tratamentos térmicos e da composição de cada material. Hoje eu acredito que já pode ter um número maior, né, porque isso está em constante evolução. A gente já pode ter um número de materiais maior até do que 80 mil. E aí torna extremamente difícil, né, a gente selecionar extremamente difícil em questão do número, mas a gente tem um leque maior de opções para selecionar o material mais adequado. A pergunta é como escolher entre esses 80 mil materiais qual é o material mais adequado para aquela aplicação. Então, aqui a gente tem exemplos de más escolhas. Então, temos uma ponte nos Estados Unidos, aqui tem até o link no YouTube, quem quiser assistir. Da seleção inadequada de materiais, essa ponte sofria a ação de ventos muito fortes e ela começou então a se deformar, né? Com a passagem do vento, essa ponte acabava se mexendo e isso teve um efeito catastrófico nessa ponte, né? Que ela começou simplesmente a ondular e balançar de forma desenfreada. Outra questão também é uma série de navios, a série Liberty, com cerca de 100, de 1000 navios, que em função
de uma má escolha de material, esses navios acabavam rompendo no centro dele e acabavam então tendo um efeito catastrófico, então inutilizando esses navios. Os gasodutos na Sibéria, então, material escolhido de forma inadequada também, a questão de um frio muito intenso, né? O material adequado, o gasoduto ele rompeu, então, em toda a sua extensão. Então, na prática ali, como está ali, é muito raro uma ocasião que um determinado material ele apresenta a combinação ideal de propriedades. Então, existe um material perfeito para aquela aplicação. Então, na realidade, isso é um pouco diferente, né? O que a gente tem é materiais que têm propriedades, tais propriedades, e às vezes a gente tem que dar uma otimizada nessas propriedades aí, ou reduzir alguma propriedade em benefício de outra. Então, os materiais eles não têm propriedades únicas, né? Ah, digamos assim, eles só têm uma propriedade mecânica. Eles têm propriedades mecânicas, ópticas. Então, o comportamento dele vai variar em função do que a gente está avaliando, né? E às vezes um material que tem uma resistência mecânica lá muito boa pode não ter uma propriedade óptica tão legal quanto a gente espera, né? Então a gente tem que pensar o que é mais importante na aplicação do material, se é o aspecto visual dele ou se é a resistência mecânica, e aí muitas vezes dosar e escolher entre uma propriedade ou outra. Então isso a gente chama muitas vezes de filosofia do compromisso, né? O compromisso de propriedades. Às vezes a gente pode ter uma propriedade um pouquinho inferior para em outra questão a gente ganhar um pouco mais. Um exemplo claro disso é resistência versus ductilidade. Então, às vezes a gente tem um material com resistência mecânica extremamente alta, ele suporta tensões muito altas, porém a ductilidade dele vai ser muito baixa. São propriedades opostas. Se a gente aumentar de mais uma, obviamente a outra vai cair bastante. Então a gente tem que equilibrar, ter um compromisso entre essas duas propriedades e equilibrar elas pensando na nossa aplicação. Então a gente tem que avaliar então um conjunto de critérios que muitas vezes são conflitantes. Um exemplo disso é resistência e ductilidade. E aí é difícil, né, a gente muitas vezes conseguir satisfazer esses critérios simultaneamente. Então, quais os critérios que o engenheiro deve adotar para selecionar um material entre tantos outros? Então, ele tem que ter em mente primeiro as condições de serviço, né, temperatura de trabalho, tipos de agentes corrosivos, tipos de desgaste que o material pode sofrer, radiações, entre outros. E verificar se as propriedades desse material elas suportam essa aplicação, né? Depois, determinar, ou muitas vezes a gente já pega materiais que já estão determinados, as propriedades de interesse. E saber então qual é o desempenho e as limitações e restrições no uso desses materiais. Outra questão é a disponibilidade de matéria-prima e a viabilidade de obter então a dimensão ou forma para o emprego desses materiais. Então é uma questão de saber os custos, né? Quais são os tipos de processamento que a gente vai executar, se esse material é um material fácil de ser obtido, se ele tem um custo alto, se ele não tem um custo tão alto. Então, também a gente tem, como eu comentei, a gente tem que pensar no impacto ambiental da produção daquela peça, daquele equipamento, e na reciclabilidade desse material após o uso. E por fim, o custo total, né? Para a gente executar toda essa questão de projeto, de processamento, a gente tem que pensar no custo total, se esse material reúne o conjunto ideal de propriedades, se o custo
desse material que reúne essas melhores propriedades ele é muito alto, se não é. Isso a gente tem que ter em mente também. Então a gente tem que selecionar materiais que apresentem propriedades adequadas, que é a filosofia ali do compromisso entre propriedades. Tem que apresentar uma confiabilidade alta. Segundo, que possa ser processado da forma desejável, então a gente precisa de uma determinada forma. Aquele material permite um processamento que leve às dimensões e formas que a gente necessita. Então a gente tem que escolher o material mais adequado. Material que seja economicamente viável. Então, custo de matéria-prima e custo de processamento tem que ser viável, então. E também que possa ser produzido aí com baixo impacto ambiental e de preferência que possa ser reciclado ao final da vida útil dele também. Então essa atividade aí da seleção de materiais envolve um conhecimento bem extenso, né? Muitas das vezes a gente necessita de ajuda de outros profissionais nesse momento da seleção. A seleção ela vai envolver principalmente ali então o engenheiro projetista ou designer, né? Que vai toda a questão de projeto e desenho das peças e componentes. O engenheiro de materiais, engenheiro mecânico ou engenheiro de processo. Para, em função do projeto, especificar os materiais e processos que atendem da melhor forma. O profissional de marketing, então, né, que vai definir para os outros profissionais ali qual é a forma mais rentável de apresentar aquela peça, aquele componente. Vamos ter também ali uma participação do engenheiro ambiental para avaliar a questão de impacto e reciclabilidade dessas peças. E o conhecimento, principalmente na parte de materiais, ele passa muito em função das propriedades e uma forma de reunir essas propriedades é nos chamados mapas de propriedades dos materiais. Então aqui a gente tem um mapa que é muito conhecido como mapa de Ashby, onde em função das propriedades que a gente quer selecionar, ele vai nos dar então uma série de materiais e então as propriedades que esses materiais apresentam. Então esse mapa aqui, por exemplo, é o módulo de elasticidade versus a densidade do material. Então tudo isso também vocês vão estudar depois em ciências materiais. Mas, enfim, aqui a gente tem um módulo de elasticidade em função da densidade. E aí, a gente dentro de todas essas possibilidades, esses materiais aqui, a gente vai escolher lá, por exemplo, o que tem um conjunto de propriedades que mais se adequam ao nosso projeto. Então eu vou lá, eu tenho um módulo de elasticidade específico que esse material tem e tenho um valor de densidade específico que ele deve ter. Então eu vou lá, faço a intersecção dessas duas propriedades e, por exemplo, aqui, se fosse um módulo de elasticidade de 1 gigapascal com 1 megagrama por metro cúbico de densidade, a gente vai ver lá que o material que apresenta esse tipo de comportamento é lá o polipropileno, que é um tipo de polímero. Aí a gente pode mudar também esses eixos, eu posso botar aqui, por exemplo, o custo em função da densidade, dureza, em questão de densidade, dureza em relação ao custo, enfim. A gente pode estar mudando esses eixos aqui e verificando o comportamento desses materiais para cada um dessas novas variáveis. Então existem softwares também que nos ajudam nesse processo de seleção. A gente vai informando para o software as propriedades finais que a gente deseja e ele vai nos apresentando então uma série de materiais em função dessas propriedades. Posso aqui, por exemplo, em função de algum tipo de processamento específico também, colocar o processamento que eu quero e analisar qual é o material que se comporta melhor nesse processamento. Enfim, nessa parte de seleção, principalmente na parte de softwares de seleção, a gente tem
muita ferramenta para estar utilizando aí e escolhendo o material mais adequado. Então, o tipo de indústria vai influenciar muito na seleção de materiais. Então, aqui a gente tem dois tipos de indústria, uma indústria de ponta e uma indústria que tem a produção de peças em massa. Então, aqui na indústria de ponta, ela tem uma grande exigência tecnológica e vai utilizar os materiais sempre nos seus limites. Em função disso, como a gente vai estar utilizando as propriedades do material no limite dele e exige uma grande exigência de tecnologia, a gente vai ter uma seleção cuidadosa desse material, mas a questão de custo vai ser um fator secundário. Como a indústria aqui é uma indústria de ponta, esse material vai ter uma solicitação muito grande, muitas vezes o custo não é um fator primordial, né? A gente pode escolher um material um pouco mais caro, mas que vai suportar aquela solicitação. Porque a gente vai estar produzindo peças ou equipamentos bem específicos. Já no caso de um processo de produção em massa, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de uma produção de uma caneta comum aí. Não tem diferença dentro do lote de produtos. Então, aquela caneta daquele lote vai ser igual a outra caneta do mesmo lote, e assim por diante. O material vai ser utilizado abaixo dos limites que ele suporta. Então, uma caneta, óbvio, ela suporta, ela tem uma resistência mecânica muito maior do que a necessária para escrever ali no papel, por exemplo. Então, aquela esfera lá embaixo da caneta, ela tem uma resistência mecânica muito grande e não vai ser ao pressionar contra o papel que eu vou estar deformando aquela esfera. Então, em função disso, em função de lotes muito grandes e de materiais sendo utilizados abaixo dos limites que eles possuem, aí sim eu vou fazer também uma seleção bem cuidadosa, onde aí passa a ser primordial o custo, né? Quanto mais baixo o custo para eu produzir essa caneta, o custo de material, o custo de produção, o maior lucro pode ser obtido então com essa caneta. E aqui são exemplos de causas que envolvem então a questão de materiais. Então, causas das falhas em geral. Então, 38% de falhas em geral são em decorrência de uma seleção incorreta de materiais. 15% em função dos defeitos de fabricação. Por exemplo, a escolha de um processo inadequado. 15% em função de tratamentos térmicos inadequados. 11% falhas de projeto. 8% condições imprevistas de operação. 6% controle inadequado das condições de trabalho. 3% problemas de inspeção e controle de qualidade. 2% troca equivocada de materiais. Então, se a gente observar, a maioria dessas falhas, para não dizer quase todas, o engenheiro mecânico ele tem um papel fundamental, né, para minimizar a ocorrência dessas falhas através da seleção adequada de materiais, minimizando defeitos de fabricação, escolhendo tratamentos adequados, revisando o projeto e verificando possíveis falhas nesse projeto. Condições imprevistas de operação, como diz o nome, são imprevistas, né? Mas uma vez que ocorreu alguma vez, ela já passa a constituir então condições que podem ser previsíveis. Controle inadequado de condições de trabalho, então o controle pode ser melhorado. Problemas de inspeção e controle de qualidade também pode ser melhorado. E a troca equivocada de materiais, ela não vai ser feita desde que o engenheiro mecânico tenha o conhecimento ali adequado do que ele está fazendo, dos materiais com que ele está atuando.
Falhas em componentes aeronáuticos. Então, essa questão é muito interessante. Eu acho que normalmente tem programas no Discovery ou na BBC, se eu não me engano, que falam especificamente sobre acidentes aéreos. E quando a gente assiste aquele tipo de programa, a gente observa justamente isso, que a maioria dos problemas aeronáuticos são em decorrência da fadiga. Peças que já tiveram o seu ciclo de trabalho esgotado e que continuam operando. Elas vão continuar operando e, em função da fadiga, elas vão acabar falhando. Então, 61% das causas é em função da fadiga. 19% das causas é questão de sobrecarga. 8% corrosão sob tensão. 7% em desgaste. 3% em corrosão geral. 2% oxidação em alta temperatura. Então também são tipos de falhas que o engenheiro mecânico ele pode estar atuando para diminuir. Obviamente, às vezes aí tem outras questões que aí são questões comerciais aí, empresas que acabam negligenciando, né, um pouco essa parte de manutenção, ah, que nenhum engenheiro mecânico deveria se sujeitar a esse tipo de condição, né, receber algum tipo de ordem para não trocar um equipamento que pode acabar falhando. Mas a gente sabe que infelizmente isso acontece. Mas vocês têm que ter em mente também, que quando você estiver aí depois trabalhando aí na indústria, ou seja lá onde for, né, da consequência desses atos, né? Vocês negligenciando isso ou não fazendo o registro que a peça deve ser trocada, se em algum momento a peça falhar, o primeiro a ser investigado vai ser o engenheiro ali que não verificou que aquela peça deveria ser trocada ou que simplesmente assinou ali que a peça poderia andar mais um tempo, digamos assim. Então isso é responsabilidade do engenheiro, caso de alguma falha vai ser cobrado dele e ele vai ser investigado. Causas de falhas em plantas industriais, aí a gente tem ali plantas industriais geralmente tem um ambiente um pouco mais insalubre, tem ali diversos contaminantes, enfim, que podem estar ocasionando ali corrosão de materiais. Cerca de 29% das falhas de plantas é através de corrosão, 25% por fadiga. Fratura frágil são 16%, sobrecargas 11%, corrosão com altas temperaturas 7%, corrosão sob tensão 6%. Um outro tipo de desgaste por fluência 3%, o desgaste propriamente dito 2%. Isso em todas essas condições também, o engenheiro mecânico ele tem ferramentas para tentar minimizar isso aí. Hoje em dia, nos materiais mais modernos, então, normalmente esses materiais eles devem apresentar um alto desempenho, né? Devem ter um peso baixo peso e com alta resistência ao mesmo tempo, principalmente na indústria aeronáutica. A gente quer materiais com peso cada vez menor, mas que também tenham alta resistência. Por quê? Um baixo peso, alta resistência, a gente vai diminuir, principalmente o consumo de combustível dessas aeronaves aí, e ao mesmo tempo vai ter uma aeronave mais confiável. Materiais com resistência a altas temperaturas também são importantes nos dias de hoje. E desenvolvimento de materiais que tenham um baixo impacto ambiental, né, que danifiquem menos o meio ambiente, que possam ser reciclados ou então regenerados. Ou que, na pior das hipóteses, o seu resíduo ele não seja tão prejudicial ao meio ambiente. Bom, pessoal, da parte de materiais a gente vai encerrar por aqui. Eu vou deixar no Moodle também uma questão de seleção de materiais para vocês verificar a importância da seleção de materiais. É um estudo de caso. Então vocês observem lá também no PDF lá esse estudo de caso e vejam a importância que
os materiais têm dentro da vida do engenheiro mecânico. Certo, pessoal? Obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima aula.